Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Gente, uma das mais belas e completas histórias de amor vai desmentir muita coisa sobre concepções antigas que você tinha a respeito desse sentimento nobre chamado amor. É uma carta-livro, viu? Você vai amar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Ajude-nos da forma que você puder. Há um ícone criado pelo YouTube chamado Valeu Demais. Representado, o ícone é assim, um coração e dentro dele um cifrão. Simboliza a ajuda feita por amor e com amor. Então, começa agora mais uma história de arrepiar. Justo aquele dia, eu tinha faltado na escola, mas o Ricardo, meu amigo de sala, ele passou em casa para me passar a matéria nova da professora de matemática. Essa era a matéria que eu sempre tive mais dificuldade. Matemática! Matemática! O Ricardo, ele gostava de mim. O Ricardo gostava. Eu sabia disso, daí o motivo dele sempre se preocupar comigo. E ele veio me dar uns toques da matéria nova. Ele era muito bom em matemática. Nossa, ele era um cracão de matemática. A tal da equação de segundo grau, ele tirava de letra. E ele sabia explicar, ele tinha didática. Mas naquele dia, o meu colega Ricardo, ele tinha algo mais para falar. Ô Elisa, caramba, você não vai acreditar. Chegou um novo professor de inglês do colégio. Pô, o cara é novo pra caramba. Menino, o cara é bom, hein? O cara é bom, só fala inglês o tempo todo. Você tá brincando, Ricardo? Então deve ser legal a aula com ele. Eu até pensei em você na hora. Do jeito que você gosta de inglês, né? Você vai adorar as aulas dele. O cara é bacana. Você vai gostar, viu? Como ele se chama? Willy é o nome dele. Ele é sobrinho do prefeito. Tava morando nos Estados Unidos. E você sabe que eu até que não gosto muito de inglês. Mas eu gostei da aula dele pra caramba. Ele falou que ele morava em Denver. Denver, lá nos Estados Unidos. Ele explicou. É a capital do Colorado. E falou sobre a cidade, que é uma metrópole americana. É uma cidade do Velho Oeste. Denver. A gente vê sempre em filme de cowboy, né? Denver. Ele falou que é uma cidade antiga, que tem construções famosas do século XIX e contou muitas coisas curiosas de lá. Disse... Você sabia que lá em Denver tem a mansão da senhora Molly Brown? Molly o quê? Molly Brown. Você sabe quem é? Não. Molly Brown? Então, é a famosa sobrevivente do Titanic. Ela morava lá em Denver. Diz que a mansão dela tá lá até hoje. E quem vai pra lá visita a mansão da Molly Brown. Caramba! Pô! Ah, não, o cara é legal pra caramba, Elisa. E deixou a aula dele muito interessante. Eu acho que você vai gostar dele. Desse jeito eu vou mesmo, Ricardo. Gente, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Willy.
E a previsão do meu amigo de que eu iria gostar dele estava correta, mas apenas inseria um erro: o tanto que eu ia gostar dele. Aí é que está o erro. Ou seja, eu ia gostar muito. Não, é pouco. O que você pensou é pouco. Eu ia gostar muito do Willy, mas muito mesmo, de um jeito que nem ele, e nem ninguém, e até mesmo nem eu, poderia imaginar que eu fosse gostar tanto dele. Já no outro dia, eu fui à aula, mas ainda assim não tive a aula de inglês naquele dia. No entanto, os comentários sobre o novo professor continuavam a todo o vapor, sabe? Especialmente por parte das meninas. Elas estavam um pouco divididas, umas o achando muito gato e as outras nem tanto. Mas ainda assim, eu não vi nesse dia o tal do Willy, embora eu tomasse conhecimento de outros detalhes importantes sobre a vida dele. O Willy, ele era filho da irmã do prefeito da nossa cidade. A mãe dele era radicada nos Estados Unidos e por lá ela havia se casado e teve esse filho. O Willy era, portanto, filha de brasileira com norte-americano. Havia aprendido o português com a mãe e o inglês lhe foi naturalmente ensinado pelo país onde vivia. Ele ainda era bem jovem, especialmente se a idade dele fosse comparada às idades dos outros professores. Ele tinha apenas 26 anos. E, de repente, a cabeça de jovem foi tomada por aquelas ideias de vir conhecer o país da sua mãe, a cabeça de jovem dele. Ele queria morar um período aqui. Aproveitando que o tio era prefeito da nossa cidade, ele veio para nossa cidade e teria sido submetido a um concurso para professor de inglês. Sinceramente, capacidade para isso não lhe faltava. Mas lógico que o QI, aquele famoso quem indicou, ainda mais que quem o indicou teria sido o tio prefeito, nesse caso, ajudou muito. Ele foi admitido no quadro de professores do nosso colégio. E vou dizer uma coisa, viu? Agradou muito em sua função. Até que chegou o dia de vê-lo pessoalmente pela primeira vez. E quando o Willy entrou na sala de aula, gente do céu, eu não acreditei. Eu não sabia explicar como e nem porquê, mas eu tinha comigo a nítida impressão de que já o conhecia. O achei mais bonito do que as meninas tinham comentado, mas, além disso, o considerei familiar, encantador. Foi impressionante o que aconteceu comigo, mas sabe, foi olhar para o Willy e me apaixonar. Foi amor à primeira vista, sim, paixão à primeira vista. Ele entra, cumprimenta a sala toda em inglês e eu não conseguia abrir a minha boca, mas eu mantinha os meus olhos arregalados de tão embasbacada que eu fiquei. Ele, por sua vez, ele notou a minha presença, tanto que ele comentou: peraí, você não estava aqui quando da minha primeira aula. Faltava te conhecer. What's your name? My name is Elisa. Very good, very good. Muito bom, Elisa. Ele abriu um sorriso e eu procurei corresponder. Pronto, o start havia sido dado. Fiquei o tempo da sua aula inteira admirando aquele homem, sabe? Aquele homem que eu via pela primeira vez na minha vida, mas com a impressão de que já o conhecia há muito tempo. A lamentar a nossa diferença de idade. Eu ainda não tinha completado 15 anos e ele já tinha 26. Quando se diz que um homem tem 12 anos mais do que uma mulher, a depender da época em que isso ocorre, nem parece tanto tempo assim. Mas quando você tem 14
e o homem 26, nossa, aí a diferença fica abismal. Ainda mais que eu tenho um pai muito ciumento, ainda mais tendo o pai que eu tinha. Seu Nelson era um pai extremamente austero e rigoroso na sua educação. Ele tinha 1000 cuidados para comigo. Havia chegado no ouvido do papai que Ricardo, meu colega de sala, gostava de mim. Nossa! Ele ficou extremamente enciumado do Ricardo. E como o Ricardo ele era excelente aluno em matemática, e eu, ao contrário, eu tinha dificuldades, o Ricardo ia com satisfação esclarecer minhas dúvidas. Mas meu pai exigia que isso acontecesse dentro da nossa casa. E com a minha mãe sempre ali por perto fiscalizando. Olha que absurdo, eu precisava das explicações e o menino é que tinha que ir até a minha casa. Isso para que vocês tenham uma ideia do quanto que meu pai era ciumento em relação à minha pessoa. E olha que o Ricardo era um excelente garoto, filho de uma boa família que tinha um bazar tradicional da cidade, a família tradicional. E além disso tudo, o Ricardo tinha praticamente a mesma idade que eu. O Ricardo tinha 15 anos, eu tinha 14. Então se ele, meu pai, não admitia que tivéssemos nem um namorico, eu e Ricardo, imagine como seria se fosse com o Willy. Ah, impossível. O Willy era um homem já feito com seus 26 anos. Sim, do ponto de vista do meu pai, o Willy era um homem proibido na minha vida. Mas vai dizer isso pro coração. Eu, por minha vez, eu queria me aproximar do professor de inglês. Então eu procuro me destacar como aluna da sua matéria. E eu passei a ser muito dedicada a tudo. Até o dia que o Willy faz aquele comentário. Pessoal, vocês têm percebido o quanto que eu tô emagrecendo? Realmente, de fato, eu tinha percebido. Ainda mais que eu reparava em tudo nele. E aí ele seguiu explicando. Então, como vocês sabem, eu tô morando sozinho aqui. E é verdade que eu não tô conseguindo comer o que eu mesmo tenho feito pra mim. E pra ser sincero, tem ficado tudo tão ruim. Eu não acho ponto pro arroz, gente. O arroz fica todo empapado, o feijão fica com caroços no meio de um caldo ralo. Eu tô cozinhando muito mal, viu? E tô emagrecendo. É que lá nos Estados Unidos eu comi outras coisas, especialmente hambúrguer, lá é muito comum, né? E a minha mãe era quem fazia a comida diferente brasileira, quem fazia era minha mãe. O meu pai também cozinhava muito, mas eu não. Olha, eu confesso a vocês, viu? Confesso a vocês que eu estou penando. Eu não estou conseguindo me alimentar bem. Pronto, era o comentário que faltava. Na verdade, eu acabava de achar o caminho para poder me aproximar do Willy. Então, já no dia seguinte, eu me meti na cozinha com a mamãe. Eu queria aprender todos os macetes de como ela fazia um arroz tão gostoso, porque o arroz da minha mãe ficava gostoso, soltinho, na medida certa do cozimento, sabe? O feijão dela era maravilhoso, com aquele caldo. Eu fui anotando as receitas e a mamãe queria saber por que, de repente, aquele meu interesse súbito em aprender a cozinhar. Filha, que interesse é esse? Você nunca foi interessada assim pela cozinha? Que interesse é esse? E eu mandei essa. Sabe o que é, mamãe? Na aula de artes da escola, nós estamos aprendendo sobre os pratos típicos de cada país. E vamos ter que preparar alguma coisa para comer na sala de aula. E como eu falei para a professora que a senhora é uma excelente cozinheira, eu tenho que aprender, né? Esses segredinhos, mamãe. Eu vou cozinhar lá. Tadinha da minha mãe. Tadinha. Ela acreditou. Ela acreditou em mim e se empolgou. Me ensinou com entusiasmo.
e eu me meti a fazer arroz e feijão. Lá em casa primeiro, errei algumas vezes, até que foi melhorando aqui, melhorando ali, ficou melhor. E quando eu recebi dela, mamãe, o primeiro elogio, aí eu fiz uma loucura. Uma verdadeira loucura. Eu já sabia onde ficava a casa onde o Willy morava. Ele morava sozinho. Eu já sabia a casa que era. Não era tão distante da minha. E eu fui bater lá, na sua porta. Quando ele me viu, quando o Willy saiu, que ele viu que era a Elisa, ele ficou admirado. Achou que eu queria tirar alguma dúvida sobre a matéria ensinada, mas eu disse que não, que eu tinha vindo para cozinhar para ele. Pelo amor de Deus, Elisa, não, não é necessário. Eu falei na sala de aula apenas para relatar a minha dificuldade, mas você é minha aluna, você não é minha empregada. Sim, Willy, mas não considere assim. Eu tô aqui agora como sua amiga. Eu posso ser sua amiga? Eu quero cozinhar para você. Eu sei cozinhar. Eu tenho certeza que você vai gostar do meu arroz e do meu feijão. Posso? Bem, se é assim, lógico. Tudo bem, será um prazer para mim também. Entre, por favor. Eu até tremia quando eu me vi naquela cozinha. Vi que ele estava muito mal servido de panelas, mas mesmo com o material disponível, eu fiz o feijão e o arroz. E como mistura, eu era craque em fazer omeletes aceboladas. Que delícia! Elisa, que arrozinho gostoso, soltinho, feijão. Olha esse caldo, eu queria esse ponto do caldo. É sua omelete, desculpa, mas eu tô até falando com a boca cheia. Que delícia! Eu não sei se ficou tudo isso, mas o Willy, ele não parava de elogiar. E ele comeu uns 3 pratos. O homem estava com fome. Ele comeu uns 3 pratos. Eu também almocei com ele. Aliás, foi o melhor almoço da minha vida. Quando terminamos por volta das 11h30 da manhã, ele foi tomar o seu banho para assumir o colégio durante a tarde e a noite. E eu fiz aquele pedido a ele antes de sair, pensando no ciúme que aquilo poderia causar entre as minhas colegas de colégio, mas principalmente pensando no estrago que causaria se aquilo chegasse ao ouvido do meu austero pai. Eu pedi a ele que fizesse segredo, que não contasse nada para ninguém. Ele me disse que tudo bem, que não falaria. E nessa hora foi que ele se mostrou bastante preocupado. Então, Elisa, é verdade, eu tenho medo do que possam pensar, sabe? Você é menor de idade e de repente está sozinha comigo aqui em casa. Pode suscitar pensamentos maldosos. A cidade é pequena, você sabe como é, né? Apesar de eu ter amado o seu almoço, nossa, estava tudo uma delícia mesmo. Eu acho prudente você não fazer disso uma rotina. Você está me entendendo, Elisa? Ou se você vier, traz alguém com você, sabe? Traz uma companhia. Evitamos falatórios. Sim, na verdade a preocupação do Willy tinha mesmo uma razão de ser. Mas eu estava muito apaixonada para obedecê-lo. Muito apaixonada. E já no dia seguinte, ainda mais cedo, eu estava lá. E desta vez, eu havia pegado escondido o livro de receita da minha mãe. E eu fiz uma torta pro Willy. Na verdade, eu dei até uma queimadinha na torta. Joguei a culpa no forno dele, que esquentava mais de um lado do que do outro. Mas tirando a parte queimada da torta, a torta de palmito tinha de fato ficado muito gostosa. Uma delícia, segundo ele. No dia seguinte,
lá estava eu de novo. Fiz outra coisa. E no outro dia, mais outra. E o Willie, preocupado, ele tinha medo do que pudesse ocorrer. Mas a verdade é que ele já não tinha mais forças para impedir e talvez ele nem quisesse mais esse impedimento, que eu fosse lá fazer a comidinha dele. Eu era a cozinheira em segredo de Willie, o meu professor de inglês. Mas com a pretensão de muito mais do que isso. Naquele dia, ele comia o pudim que eu havia feito como sobremesa. E ele elogiava, porque eu sei fazer aquele pudim que fica com aqueles furinhos, sabe? Elisa, que pudim é esse? Meu Deus, ficou dos deuses. Essa calda que você fez é perfeita. Parece um néctar. Aproveitei a deixa do néctar quando ele falou de néctar. Eu aproveitei a deixa e falei: Willie, feche os olhos, porque o verdadeiro néctar vem agora. Mas é surpresa. Feche os olhos, falta a ameixa final. Eu não sei se ele acreditou, mas ele fez exatamente o que eu pedi. Ele fechou os olhos e eu fiz o que estava no meu coração de fazer. O beijei. E o beijei de maneira intensa e profunda. Fiquei com muito medo da reação dele ao beijo. E ele, num primeiro momento, recorreu aos seus lampejos de razão e disse: Elisa, peraí, Elisa, tá tudo errado, muito errado. Elisa, você ainda não tem 15 anos. E eu tenho 26. O que está acontecendo aqui? Que é um crime. E que eu posso ser punido de maneira severa, até com cadeia pela justiça. Você sabia que eu posso ser preso por isso? Como assim, Willie? Como ser preso? Eu não deixo. Eu digo diante de qualquer tribunal que eu que quis, eu que fiz. Eu sei, Elisa, eu sei. Eu confio em você. Mas nesse caso, diante da justiça, não vale. Embora você saiba o que está fazendo para a justiça, não tem a menor importância. Eles vão simplesmente me acusar e, enfim, me condenar. Willie, escuta. Eu não quero saber de justiça. Sabe por quê? Porque nunca na minha vida que eu vou te denunciar. Willie, eu te amo. Percebe? Eu te amo e eu quero muito o que está acontecendo. E nesse instante, tudo que eu quero é ser beijada por você. Por favor, me dá um beijo. Não me nega isso. Te amo. Ele ficou de pé. Ele parecia querer sair dali, mas eu o segurei pela mão. E eu pedi mais uma vez: me beija. Me beija, Willie. E ele me beijou. Aí sim foi que eu experimentei o verdadeiro néctar, o melhor beijo da minha vida. Por mim, ainda teria acontecido muito mais coisas, mas o Willie me respeitou. Eu fui embora me sentindo a mais feliz das mocinhas da vida. E ele foi tomar o seu banho para poder enfrentar mais um dia de trabalho. E eu passei a viver o melhor momento da minha vida até aquele instante. Apaixonada pelo professor de inglês e escondida de tudo e de todos, eu ia cozinhar para ele quase todos os dias. Mas agora, não era só a comida, nem o doce que eu me arriscava em preparar como sobremesa. As principais sobremesas eram os beijos que nós trocávamos e outras carícias impossíveis de serem contidas.
Se é que você que está ouvindo me entende. Eu só não ia à casa do Willy quando ele me avisava que teria que substituir a professora da manhã, lá no colégio. Em casa, eu tinha arrumado uma desculpa perfeita que colava para minha mãe. Eu dizia para ela que eu havia me apaixonado pela culinária e que a minha professora de artes havia adorado o arroz e feijão que eu tinha feito em sala de aula. Aliás, que eu tinha aprendido com ela, minha mãe. E aí, a professora de artes resolveu me dar aula particular, mas eu tinha que guardar segredo. Outras alunas jamais poderiam sonhar com isso. Então, eu saía de casa por volta das 9h30 da manhã e pedia segredo total para minha mãe. Nem o meu pai podia sonhar com isso. Ô mãe, nem o pai pode sonhar com isso, tá? O pai é muito bocudo, ele acaba comentando com os amigos dele, a senhora sabe. Perfeito, perfeito. A minha mãe me apoiava em tudo e parecia que meu segredo com o professor de inglês seria mantido para sempre. Mas naquele dia, eu fiquei particularmente muito desconfiada do Willy, quando ele recomendou demais que eu não aparecesse em sua casa. Amanhã, por favor, você não venha, tá, Elisa? Eu não vou estar aqui. Eu vou sair muito cedo. Ele ainda não tinha certeza. Mas sabe quando a pessoa tá insegura e te recomenda? Você não vem, tá? Ele dizia o seguinte, que a professora de inglês da manhã lá do colégio o teria avisado que iria faltar e ele iria substituí-la logo nas primeiras aulas da manhã. Mas ele incorreu num erro. Ele falou que, mesmo se ele não fosse dar as aulas lá no colégio de manhã, acho que ele ficou com medo que eu descobrisse, ainda assim ele teria que sair cedo, porque ele iria viajar até a cidade vizinha, onde uma pessoa estava querendo montar uma escola particular de inglês com ele. Eu digo que ele incorreu no erro de ter se explicado demais. Que quando a pessoa ela está querendo mentir e não sabe mentir, ela se explica muito. Então eu fiquei desconfiada. Esse Willy, ele tá me escondendo alguma coisa. Então eu não tive dúvida. No outro dia cedo, eu fui bater na porta dele. Fui até mais cedo do que o costume. Cheguei na porta da casa dele às 8 horas da manhã. E vi quando aquela moça estava saindo da casa dele com o cabelo todo molhado, num claro sinal de que ela havia acabado de tomar banho. E se havia tomado banho, tinha tomado banho lá. E eu encontrei com a moça do cabelo molhado já saindo no portão. Eu não resisti e perguntei: moça, o que você estava fazendo aí? Ela me olhou sem acreditar na minha pergunta. Ficou assustada. Simplesmente ignorou o que eu havia perguntado e ela continuou andando, seguiu, até que entrou num carro que estava estacionado praticamente na frente da casa. Ligou o motor e saiu com o carro. E eu ainda fiquei na calçada assistindo, olhando para ela, bem ao lado da porta do carona, olhando na cara da moça, que só me olhava assustada e de rabo de olho. Foi quando ela arrancou com o carro e foi embora. Eu não tive dúvida. Essa moça saiu da casa do Willy. Com o cabelo molhado, ela tomou banho na casa do Willy. Então eu entrei com tudo na casa do Willy. E aí eu encontrei o Willy enrolado na toalha. Ele tinha acabado também de sair do banho. Imagine o que foi aquilo. Foi um encontro da pólvora com a faísca. Explosão total. Eu perdi a cabeça. Eu comecei a gritar com o Willy. Eu queria que ele me contasse o que estava acontecendo. Ele estava me traindo? Você está me traindo, Willy? É isso? Você está me traindo? Só que eu falava tudo isso gritando. E ele procurava me acalmar. Não podia haver escândalo. Eu ia estragar tudo. Eu iria acabar com tudo. Que eu mantivesse a calma. Mas eu não queria nem saber. Mas eu estava enlouquecida, eu chorava muito e o Willy tentava explicar. Ele, enquanto homem, ele tinha
as suas necessidades fisiológicas e ele não podia ter intimidades comigo. Ele me respeitava como tinha que ser, devido à minha idade. Mas eu não compreendia nada disso eu queria compreender, e eu gritava: você só quer a mim para cozinhar para você, né? Você só me quer como sua cozinheira. E ele, por sua vez, implorava para que eu não gritasse, ele tinha medo do escândalo. Mas eu era mulher ferida, com a maturidade próxima de zero. Só que eu queria que ele me prometesse que aquilo nunca mais iria acontecer. Então promete, Willy, que isso nunca mais vai acontecer. Promete! Mas enquanto isso, ele também nervoso, ele se veste e vestido, ele começou a sair de casa e pedindo para que eu o acompanhasse. Eu não vou sair daqui, eu fazia minha birra. Eu era uma menina, eu não tinha chegado a 15 anos ainda, eu não vou sair daqui. E ele me puxou pela mão, e eu, ao sair puxada, fui gritando. Lógico, vizinhos viram, foi um escândalo. Tudo o que o Willy não queria aconteceu. E para piorar, um dos vizinhos, sabedor que ali morava não havia muito tempo, um homem solteiro que veio de fora, desconhecido, portanto, e eu era uma menina chorando daquele jeito, desesperada daquele jeito, o vizinho chamou a polícia. Pronto. A confusão foi imensa, foi grande demais. Com consequências terríveis, as piores. Foi lavrado um boletim de ocorrência e a história se espalhou pela cidade feito catapora. E chegou até o meu pai. Chegou a história aos ouvidos do ciumento do meu pai, que ficou enlouquecido. Meu pai ficou enlouquecido. E saber que eu frequentava a casa de um homem solteiro o levou às raias da loucura. Sabedor que o Willy era sobrinho do prefeito, meu pai foi lá na prefeitura falar com o prefeito, dedo em riste. Ou ele exonerava o Willy enquanto professor municipal do colégio, ou meu pai encabeceria um escândalo contra o prefeito que já se preparava para uma futura reeleição. O Willy perde o seu cargo como o professor de inglês do colégio municipal. O que foi terrível também para os outros alunos, uma vez que ele era excelente professor. Ele era não um bom professor, ele era excelente professor. Quer dizer, ainda ganhei a revolta dos outros alunos. Mas a confusão não parou por aí. A moça que saiu com o cabelo molhado da casa do Willy, ela me ignorou, ela saiu assustada com o carro e não foi à toa. Ela me ignorou e saiu assustada porque ela era casada com um funcionário da prefeitura e veio à tona porque no boletim de ocorrência ficou registrado que eu a vi saindo com o cabelo molhado da casa e alguém no quarteirão anotou a placa do carro da moça. Ou seja, mais um escândalo dentro do escândalo. E o marido da tal moça queria se vingar, queria matar o Willy. E não houve outra alternativa para ele. Ele teve que deixar a nossa cidade. A princípio, a história que chegou a mim me arrasou. A história era que ele tinha voltado para os Estados Unidos. Voltado para Denver. Olha a virada que aconteceu na minha vida. De mocinha mais feliz do mundo, de mocinha mais completa na sua felicidade em todo o mundo, imediatamente eu passei a ser a mocinha mais triste e depressiva do mundo. Passei a ser a mais triste e depressiva do mundo. Tinha perdido tudo o que eu tinha conquistado. E foi aí
que ideias terríveis passaram pela minha cabeça, inclusive essas. Sei que você que está ouvindo me entende, inclusive essas. É um momento em que parece que nada mais faz sentido. É um momento em que parece que tudo está perdido. Meu pai, para complicar ainda mais, me submeteu a fazer um ridículo exame para provar que eu me mantinha intacta. Quanta ignorância, né? Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Quando todos vocês sabem, vocês que estão me acompanhando, que eu tinha procurado o Willie em tudo e para tudo. Eu. Como os meus exames apresentaram um resultado chamados normais, meu pai se acalmou um pouco. Se acalmou. Foi um período de grande tempestade na minha vida. Eu, acreditando que o Willie tivesse voltado para Denver. Eu vivia sonhando com a possibilidade de um dia poder ir para lá. Na minha cabeça estava, ele foi para Denver, ele está longe, ele está nos Estados Unidos, Senhor, eu preciso um dia ir para lá. Eu não o esqueço, eu tenho que ir atrás dele. Eu não conseguia tirar o Willie do pensamento, e muito menos do meu coração. Mas aí, o prefeito acabou sendo reeleito e já não temia mais o escândalo ameaçado pelo meu pai. O prefeito já não temia mais isso. Ele finalmente havia conseguido seu intento. Ele tinha se reelegido. Foi quando, naquele dia, eu estando no centro da cidade, eu vi aquela placa sendo levantada. English Now. Estava escrito na placa. English Now. A maneira mais rápida de se aprender a conversar em inglês. English Now. Nossa. Era chegada à nossa cidade de um curso de línguas particular. Não tinha. Mas lógico que, ao ver a placa, ver aquele movimento, tudo isso, me remeteu ao Willie. Fazia 2 anos que os escândalos tinham acontecido. Mas o meu amor não tinha diminuído em nada. Se havia mudado alguma coisa no meu amor, era porque ele tinha ficado ainda maior. Então eu me sentei na mesa da sorveteria, que ficava bem em frente ao local onde a placa estava sendo erguida. Quer dizer, em frente ao estabelecimento que seria transformado numa escola particular de línguas, de inglês especialmente, English Now. Sentei-me ali, à mesa da sorveteria, bem em frente ao local. Pensava, será que essa escola tem alguma coisa a ver com o Willie? E eu mesma respondia, não, lógico que não, ele foi embora, ele voltou para os Estados Unidos, ele deve estar agora em Denver. Se quero vê-lo e como quero, eu tenho que ir para lá. Aqui, depois de tudo, ele nunca mais vai voltar. E nessa hora, eu só não caí porque eu estava sentada. Quando eu olhei, cocei os olhos. Apesar dos óculos escuros, eu o reconheci. Não é possível. É ele? É o Willie? Não é possível. É ele? É o Willie? Meu Deus. Meu Deus, é o Willie. Eu, sentada da mesa da sorveteria, podia observá-lo. E vi quando ele orientava ainda as pessoas responsáveis pela colocação da placa. Não tenho mais dúvida, meu Deus, é ele. É ele. Eu tive vontade de levantar daquela mesa e sair correndo ao encontro dele, mas eu fiquei com medo. Como será que ele iria reagir? Meu Deus,
Muito mal, com certeza. Ele vai reagir muito mal. Afinal, eu fui a ruína da vida desse homem. Ele quase foi assassinado por minha causa. E depois, 2 anos se passaram. O que pode ter acontecido na vida dele nesse período? Tanta coisa. Inclusive, ele pode ter se casado. Não, eu não posso ir ao encontro dele. Se eu for, ele vai fugir de mim. Eu vou passar ridículo. Não, eu não posso. Portanto, eu fiquei onde eu estava, sentada à mesa da sorveteria. Mas eis que, de repente, ele vem em direção à sorveteria. E eu estremeci inteira, porque ele iria me ver. De qualquer jeito, ele iria me ver. Era impossível entrar na sorveteria e não me ver. Eu estava na mesa da frente. Eu nem sabia se eu queria ser vista por ele ou não. Mas era impossível que ele não me visse. Ele vem. Ele está vindo para a sorveteria. Ele está distraído. Ele entra e quando ele olha em direção às mesas, os nossos olhares se cruzaram. Como eu tenho certeza disso? Ele estava de óculos escuros, é verdade. Mas eu senti, quando ele olhou na minha direção, que os nossos olhares se cruzaram. Ele para. Ele fica estático. Eu fico onde estou. Parece que o mundo parou. O ar para. Eu nem sei se eu respirei nesse momento. Até que ele retira os óculos escuros como a querer enxergar melhor. Ele não estava acreditando também que fosse eu ali sentada. Ao tirar os óculos escuros, eu reparo que ele está lindo como sempre. Ele dá mais uns passos na minha direção. Será que ele vai falar comigo? Será que ele vai me ignorar? Não perca o 2º capítulo da minha história. Eu prometo a você que você nunca ouviu uma história assim. Se está gostando, curta, dá o seu joinha, aproveita, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, por favor, mande um valeu demais. O Paulinho Boa Pessoa bem que o merece.